Boa noite, gente, tudo bem? O Senhor está aqui, amém? Queria mais uma vez aí agradecer a liderança, os pastores, toda a igreja pelo convite. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês e eu sei que o Senhor já está se movendo entre nós e Ele vai continuar, amém? O Senhor ainda tem uma porção para nós aqui. Quantos têm expectativas de que o Senhor ainda vai fazer algo aqui? Ele já está fazendo. E eu queria, sem demora, convidar você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 12. A partir ali do versículo 35. Se alguém puder também chamar o Julião para estar aqui. Está vindo ali. E antes da gente ler, eu queria que você fechasse os seus olhos. E acalmasse aí um pouco o seu coração. Nós estamos vivendo dias intensos aqui, né? Onde o Senhor tem ministrado, tem falado da sua palavra. Então fique com seus olhos aí fechados, só um minutinho. Silencia aí as distrações. Senhor, nós te convidamos aqui. Sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós nesse final de semana. O Senhor tem feito desde ontem. O Senhor fez hoje, fez agora há pouco, vai fazer ainda. Mas nós pedimos, Senhor, agora que o Senhor encontre o nosso coração agora, Senhor, com a Tua palavra. Nós queremos um encontro com a Tua pessoa, Jesus, porque nós sabemos que um encontro contigo muda tudo. Nós não viemos aqui, Senhor, cumprir uma agenda. Nós não viemos aqui como espectadores de um evento. Nós viemos aqui porque nós precisamos da Sua presença. Porque nós precisamos sentar à mesa e sermos alimentados mais uma vez pelas palavras de vida. Encontra-nos agora, Senhor, em nome de Jesus. Hoje, o meu desejo compartilhar com vocês é sobre uma mensagem que tem ferido o meu coração por alguns anos já, e todas as vezes que eu retorno para essa passagem, ela sempre me atravessa, me desafia como filho de Deus, como cristão, como homem, porque eu começo a entender que o Senhor, Ele está urgentemente nos convidando como igreja, me convidando como igreja, a viver uma vida por uma coisa. A viver uma vida de fato, onde Cristo é o centro. E aquilo que eu julgo por minha vida, ela começa a desmoronar. E a minha vida começa a ganhar sentido a partir do momento em que eu começo a ver a vida de Cristo aflorando e os interesses dele. E antes de nós entrarmos aqui no texto, eu tenho sido questionado assim, eu mesmo, com os meus pensamentos, de que o que é ser bem-sucedido? O que é chegar e alcançar aquilo que você mais almejou na sua vida? O que é ser bem-sucedido? O que é sucesso?
diante do que a Bíblia fala, o que é sucesso? Porque para nós que vivemos a vida cristã e vivemos nesse ambiente de igreja, e nós vivemos em comunidade, nós estamos buscando de Deus o plano dele para nossas vidas, o sonho de Deus, e amém, tudo isso é bom, tudo isso vem de Deus, tudo isso está no coração de Deus. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu começo a perceber que a nossa geração atual, esses dias que a gente está vivendo, e eu nem vou falar de rede social, porque eu acho que a gente, até de falar disso, a gente já está saturado, né? A gente já sabe, a gente já está aí, a gente está vendo que a nossa atenção está sendo, todos os dias, todo momento, captada e tirada de nós. E uma das coisas que eu tenho vivido, tenho tido o privilégio de viver hoje no Brasil, de ir visitar igrejas, ministrando louvor com a F-Hop Music. Uma das coisas que, ao mesmo tempo que é prazeroso e um privilégio poder cantar e as verdades de Deus e declarar a palavra cantada por onde a gente está indo, ao mesmo tempo é um desafio do nosso coração em não se ofender com a realidade daquilo que a gente está presenciando, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes isso não é um desabafo. Eu estou falando aqui a realidade do que nós estamos vivendo. A gente começa um evento, um ajuntamento, aí as pessoas estão, vai lá, canta Colossenses, canta Colossenses. Agora eu quero o único, vai como Maria, eu quero gravar. As trends estão aí, né? Meu Spotify bloqueou, agora eu vou lá, vou ver pessoalmente. E a gente começa a viver nesse... E eu não estou falando aqui de rede social, eu estou falando aqui da instantaneidade da nossa geração, buscar entretenimento, buscar importância, valor, sucesso, relevância em coisas que estão saturando. E aí a gente canta coisas como: Tu és por quem a minha alma esperou. E aí a primeira coisa, o primeiro impulso da gente é abrir para gravar o story e registrar o momento em que eu estava vendo aquela canção. Só que essa dinâmica não se aplica só na hora do louvor. Isso também tem sido aplicado. Quem vai pregar hoje no culto? Ah, se for tal fulano eu vou, se for tal fulano eu não vou. Ah, dependendo de quem vai, eu vou estar lá na reunião. E a gente começa a aplicar a mesma métrica, a mesma coisa para tudo. E aí, isso me dá um alarme, porque eu acho que a palavra de Deus, ela deixou bem clara que nos últimos dias, a igreja, o corpo, o reino, as pessoas que fazem parte desse reino de Deus... Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui? Vai, levanta a sua mão bem alto para você acordar. Isso. A palavra fala lá em Mateus 25, deixa aí Lucas 12, tá? A gente vai entrar nele. Mas lá em Mateus 25, quando fala sobre a parábola das 10 virgens, Jesus já está falando assim, ó: vai chegar um tempo, o reino de Deus será, e ele vai se comportar de uma forma onde, dentro do contexto daqueles que se chamam reino de Deus, nós vamos ter um grupo que vai estar dividido a sua atenção. E essa atenção desse grupo, eles têm uma característica. E olha que peculiar é isso. Porque Jesus está falando assim, é um grupo de 10 virgens. E quando ele usa essa metáfora das 10 virgens, ele está falando, é um grupo que está separado em pureza. Está comigo aqui? É um grupo que está em santidade. É um grupo que está se guardando. Vai chegar um tempo que dentro desse grupo vai ter um grupo, metade, onde eles vão ser sábios, prudentes, e vai ter um outro grupo que vai estar achando que está fazendo a coisa certa, que vai estar lúcido, levantando um argumento de pureza, mas a Bíblia está falando que eles vão ser insensatos. Por quê? Porque eles não estarão guardando óleo.
E eu acho, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo muito oportuno para, eu falei mais cedo isso, para chaves virar na nossa vida e a gente viver um evangelho, como foi pregado agora há pouco, a gente viver uma vida radical diante do Senhor, não mais pelas propostas que foram nos feitas, não mais apenas pelo grande sonho que te prometeram um dia quando você encontrou o evangelho ou quando você conheceu a Cristo. Vem, entrega a tua vida e a tua vida vai ser diferente. A Bíblia está falando que sucesso, escuta aqui, você que está aqui, todo mundo, sucesso é você chegar naquele grande dia, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e com toda a tua força. Sucesso, as Escrituras dizem que sucesso não é você ganhar o mundo, sucesso não é você libertar homens de demônios, de espíritos opressores, sucesso não é você orar e 50, 100, 300 pessoas serem curadas. A Bíblia está falando que sucesso é você terminar a sua jornada amando a Deus de todo o teu coração. Sucesso é você terminar a sua jornada com óleo. E óleo, ele tem um significado, ele tem uma aplicação aqui para nós, que não é combustível para manter você vivo somente. Ele está falando assim, que para você ter óleo, você só consegue óleo em um lugar, tá bom? Repete comigo, prensa. O óleo do azeite, ele só é extraído de um lugar, da prensa. E para você espremer, para você conseguir óleo, dói. Renúncia, como foi também falado agora há pouco. Mas sabe, tem uma coisa boa aí também, tá? Ao mesmo tempo que esse processo aí que você está passando, que eu estou passando, está apertando, junto com o óleo vem uma fragrância. E esse perfume do óleo, ele se espalha. Amém? Então, você aí que está sendo pressionado, apertado, eu quero te encorajar hoje. Você está num caminho de sucesso, porque as Escrituras dizem que isso sobe como aroma suave, que isso é um memorial eterno diante do Senhor. Só que a nossa geração, a gente está meio perdidos, porque nós estamos vivendo uma cultura de entretenimento, e quando a gente se junta, a gente não consegue perceber que a presença de Jesus está entre nós. Irmãos, eu vou falar algo aqui para vocês, e não é uma palavra clichê, eu não vou falar aqui dando uma de coach, eu não vou fazer isso agora, mas o que eu vou falar algo muito sério aqui para você. Jesus, ele está aqui agora. A presença de Deus, ela não está aqui só agora, a partir desse momento. Ela estava o dia todo, ela estava ontem aqui, ela estava agora há pouco, ela está aqui agora. Só que o problema da nossa geração, o problema de nós agora que nós estamos vivendo, é que a presença, ela está aqui, a gente fica clamando, vem, a terra clama, a terra chama, vem, aí a presença de Deus vem, ela está aqui porque Ele prometeu. Quem percebe? Quem reage a essa presença? Porque se Jesus se transfigurasse aqui agora, na nossa frente, meu irmão, você ia levantar da sua cadeira, você ia sair correndo que nem um louco, e você ia se jogar aqui na frente. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a nossa consciência não nos permite fazer isso. Porque embora a gente crê mediante a fé que Cristo está aqui, nós não estamos vendo, a gente não está tocando, a gente não está palpando. Então, nós temos vários filtros e barreiras que estão impedindo a gente de reagir a isso. Agora mesmo, tem muitos aqui, eu também estava ali pensando, passou assim, opa Senhor, me ajuda. Mas a gente pensa o que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente pensa o que a gente vai comer daqui a pouco,
A gente pensa o que a gente vai comentar daqui a pouco. A gente pensa, será que a música vai tocar aquela música? Será que vai vir aquilo? A gente está aqui, ó. E a gente não para. Sabe uma coisa que a nossa geração precisa aprender? E essa, eu estou falando isso porque eu preciso, sabe? É aqueles cultos, sabe? Que a gente começa assim, aí a gente nem consegue cantar a música. Porque a gente está assim, ó. O que eu vou falar? Ele é santo. Aquele culto, aquela conferência, que a gente não consegue puxar aquela conversa paralela, a gente não consegue fazer aquele comentário, eu não consigo parar para fazer o story que eu quero fazer. Sabe por quê? Porque Jesus tem a preeminência nesse ambiente. Ninguém vai pedir para você levantar a mão, ninguém vai pedir para você se ajoelhar. Sabe por quê? Porque um coração que conhece o Senhor, um coração que conhece Jesus, ele entra no ambiente, o coração começa a esquentar. Quantos aqui estão sentindo a presença de Jesus aqui agora? Eu estou falando e eu sei que você está sentindo. Eu estou sentindo. Eu fico imaginando Jesus entrando. Quantos lembram aqui de Maria de Betânia? Você lembra de Maria? Quebrou o perfume. Eu fico imaginando, sabe? Jesus entrando naquela sala, naquela casa. Os homens assim, olhando para aquela mulher. Que atitude mais absurda. Olha o valor desse perfume. Louca. Deixa ela topar com Jesus. Deixa ele saber o que ela faz. E tá todo mundo assim, ó, pensando em 1 milhão de coisas. Toda vez que eu leio essa passagem, eu só consigo imaginar Jesus entrando da mesma forma que ele entrou em Jerusalém. As pessoas esperavam um rei poderoso, forte das batalhas, num cavalo branco, com a sua espada afiada. Aí entra Jesus, manso, humilde, sentado no jumentinho, e tendo paciência, e tendo mansidão, de reconhecer que não era a hora ainda. Imagine Jesus entrando na casa daquela mulher, onde estava aquele perfume derramado, e Jesus olhando para aquela mulher. Eu só fico imaginando a onisciência de Jesus, sabendo o que estava todo mundo pensando. E ele olha para aquela mulher e ele fala: tem uma pessoa aqui nesse ambiente que me conhece. Eu não foi um homem qualquer que entrou aqui na minha casa. Foi o Filho do Homem. A raiz de Davi acabou de entrar aqui nesse ambiente. Gente, quando pessoas assim reconhecem Jesus no ambiente, a gente começa a orar pela presença, e aí a presença de Jesus vem, e a gente sabe o que a gente faz? A gente não faz nada. A gente desfruta. A gente interage. A gente olha e responde: sim, Jesus, Tu és belo. Sim, Senhor, Tu és formoso. Sim, Senhor, Tu és santo. Sim, Senhor, Tu és digno. Sim, Senhor, Você é humilde. Sim, Você é tenro. Sim, Jesus, Você é gentil. E não para. Por quê? Porque nós damos espaço para a revelação de Jesus. Jesus, ele está ali em Mateus 25, falando: olha, só tem um jeito de você acessar esse lugar. E essa geração que vai vir dos últimos dias, quantos creem que Jesus está voltando? Quantos creem que nós estamos acessando uma etapa final? Cara, ele fala que nós vamos viver dentro de um reino, ele vai se comportar dessa forma. Um grupo vai estar buscando santidade, vai se dizer: eu sou virgem.
Eu tenho aqui na minha mão a ferramenta, eu estou trabalhando. Eu tenho uma lamparina na minha mão. Eu tenho vasilhas. Eu estou dentro aqui do lugar. E todas pegam no sono. Só que o Senhor está nos chamando, gente, essa noite. E esse é o desejo do meu coração. Que você saia daqui totalmente cheio da presença de Jesus. Como uma tocha queimando. Porque Jesus está te chamando para ser como um vigilante, um vigia, lúcido, acordado de madrugada. Sabe por quê? Porque Deus não nos fez para o sono. O Senhor fez para estarmos sobre os muros. O Senhor fez para nos estarmos clamando para Ele dia e noite. Todos dormiram na parábola das 10 virgens. E nós vamos dormir também. E deixa eu te falar uma coisa. De modo geral, nós estamos dormindo. Porque a igreja não é só a batista aqui. É o corpo de Cristo na terra. E as pessoas estão fazendo as conferências. Agora mesmo, nós saímos de uma conferência lá também, em São Paulo. Nós estamos vivendo de um evento para o outro. E nós clamamos, vem Jesus, vem Jesus. Aí Jesus vem. Aí, e agora? O que a gente faz? Eu não sei, eu não tenho óleo, eu não sei o que fazer. Então vamos para outra música. Então vamos para outro evento. Então vamos para outra campanha. E vamos, calma. Vai chegar uma hora, escuta, lembra desse dia que eu estou te falando. Vai chegar uma hora aqui nessa igreja que vocês vão começar o culto e o culto não vai acabar. Vai chegar uma hora em que os perdidos vão entrar aqui, ó, gritando e confessando os pecados. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso está acontecendo de pontos ali, mas isso vai acontecer em toda a terra. Você crê nisso? Não é eu, Caio, que está falando. A palavra de Deus nos garante. A igreja de Cristo se levantará pura, santa, imaculada. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que a noiva vai estar acordada. Só que para você estar acordado, eu preciso, me perdoe, mas eu preciso espocar o balão hoje e falar assim: ei, nós estamos vivendo um sono coletivo. O sono do entretenimento, o sono da programação, o sono do evento. Sabe por quê, irmãos? O Senhor tem pressa em te fazer como uma tocha acesa, para iluminar essa cidade. O Senhor tem pressa para ganhar essa cidade para Cristo. Você crê nisso? Por isso o Senhor nos chama nessa noite. Isso foi a introdução, mas eu prometo que eu vou ser rápido. O Senhor está chamando eu e você para ser vigilantes, para vivermos como quem está à espreita de algo acontecer. Nós precisamos cultivar essa expectativa, porque, cara, sabe o que me dói? Eu falo isso aqui, ó, me atravessa. E eu não estou aqui também para ficar fazendo diagnóstico. Eu não estou aqui para ficar dando paulada. Eu não saí da minha casa para fazer. A gente não saiu da nossa casa para ficar aqui falando mal da igreja. Pelo contrário, eu estou falando isso aqui porque eu creio que Deus tem um propósito. E o Senhor vai ativar o seu coração hoje. E você vai sair daqui inflamado com a presença de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ler isso agora, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ler. Homens e mulheres viram de longe, lá no passado, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, homens e mulheres viram a recompensa lá no fundo, lá no final. Eles olharam, a palavra fala que eles olharam de longe e eles contemplaram o prêmio. Sabe qual que tem me feito chorar ultimamente? É que a nossa geração está vendo de perto. E nós não estamos reagindo a isso. Você tem noção disso? Eles lá 2.000-3.000 anos atrás, Jesus não tinha morrido na cruz ainda. O verbo não tinha encarnado ainda. Jesus não tinha se levantado dos mortos. Mas eu e você, nós temos o privilégio de viver no meio, num tempo de Deus, numa agenda de Deus, onde o leão da tribo de Judá se levantou dos mortos, e ele está agora à direita do Pai. Meu Deus,
Nós estamos vivendo um tempo da graça, a graça de saber que o tempo está acabando, e logo nós vamos ver o céu se desenrolando como papel, e o Filho do Homem descendo nas nuvens, da mesma forma que ele subiu. Nós vamos ver ele cercado com os anjos, em sua glória, e nós vamos receber um novo nome, um novo corpo. Quantos creem? Essa é a nossa esperança. Isso está chegando, isso está aumentando, e a geração que está à beira da volta do Filho do Homem não consegue vê-lo, não consegue discerni-lo no ambiente, porque nós estamos sendo bombardeados e roubados pelo inimigo da nossa alma. Nós não estamos conseguindo discernir Jesus no meio das nossas reuniões. Aqueles homens e mulheres lá atrás olhavam e eles viam de longe, e eles entenderam: ei, existe algo maior do que uma promessa, existe algo maior do que uma bênção, existe algo maior do que uma terra prometida, existe algo maior do que a concretização dos planos de Deus na minha vida. Existe um homem que tem muitas coroas na cabeça dele, e o seu nome é Alfa e Ômega. Ele é o prêmio. Paulo fala: eu considero tudo como perda comparado com Ele. Olha para a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12, versículo 35. Diz assim: estejam prontos, repete comigo, prontos, preparados para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e ele bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa, e ele, o Rei dos Reis, virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes são os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele não permitiria que a casa fosse arrombada. Então, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. O convite do Senhor para nós é que a gente fure a bolha hoje e acorde: ei, Jesus está voltando. Ei, eu preciso cultivar uma fome e uma sede. Ei, eu preciso conhecer esse homem, porque ele não é, gente, a presença de Deus, ela não é um arrepio, a presença de Deus não é um sentimento, a presença de Deus não é um momento, a presença de Deus não é uma conferência, a presença de Deus tem um nome, é Jesus. Ela é uma pessoa viva, encarnada, ela anda, a gente não está vendo, a palavra de Deus fala que a gente vê em parte, mas logo vai chegar o dia em que nós o veremos como Ele é. Está chegando. E por que eu estou falando disso? Porque isso é bendita esperança. A principal marca da fé cristã é o que nos sustenta na nossa fé, é a convicção, a fé de que nós vamos ressuscitar dos mortos em Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Só que o que o escritor está falando aqui? Estejam prontos, estejam lúcidos, estejam sóbrios. Olha, cuidado como você está construindo a sua vida. Olha, tenha atenção em como você está priorizando, colocando as coisas, como você está vivendo. Olha, acorda, porque naquele dia vai ter muita gente que vai achar que vai estar preparado e não está. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu,
Como um sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Esse é o sucesso da nossa vida. Essa é a sabedoria que o mundo não entende. Essa é a loucura lá fora, que as pessoas não conseguem entender por que a gente está gastando a nossa vida. A gente tem cantado isso, gastando a nossa vida por amor, com alegria, perdendo tudo. A gente está cantando isso, a igreja está cantando isso. Isso é poderoso, isso é precioso. Mas cantar isso também vai requerer de mim o entendimento e a aplicação prática de viver essa mensagem. Eu tenho que ter cuidado, a palavra está falando ali, cuidado como você edifica a sua casa, cuidado sobre o que você está se colocando, porque o alicerce, meu irmão, já foi posto. O que ele está querendo dizer aqui? Não construa o teu futuro em cima de um plano apenas, de uma expectativa de viver algo. A palavra está falando assim, o alicerce já foi lançado, e o alicerce é Cristo. Sabe, a minha oração, e isso vai acontecer, tá? Não é porque é minha oração não, isso vai acontecer. O Senhor vai aplainar os montes, e Ele vai levantar os humildes. O ministério dos homens está com data marcada, tá bom? O ministério das bandas renomadas, o ministério dos influencers está com hora marcada para acabar. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que o nome que se espalhará pelo Oriente, do Oriente ao Ocidente, é o nome de Jesus. Não é o nome da igreja tal, não é a estratégia tal, não é a sala de oração. O Senhor não vai voltar para uma sala de oração. O Senhor vai voltar para uma igreja, para o corpo dele, unido em fé, com o mesmo batismo, e nós alicerçados nele, nós seremos a igreja do Senhor, que se levantará e gritará alto sobre os muros: ora vem Senhor Jesus. Eu preciso crer nisso, eu preciso me apegar nisso, porque senão, qualquer coisa que eu construir fora disso, eu estou vivendo, como foi falado, o plano B. Eu estou vivendo uma alternativa, um multiverso, que não é o multiverso, não é a realidade. O Senhor tem uma realidade. Sabe por quê? Porque existem promessas sobre Jesus. Ele voltará e Ele governará as nações com justiça e retidão. O governo está sobre os seus ombros. Ele governará de Sião, e todos verão a sua glória. Amém? O Senhor está levantando. Só que para eu entender isso, Ele vai pegar o meu ministério, Ele vai pegar o meu bom plano, e Ele vai... porque Ele vai dobrar os orgulhosos. E eu preciso entender que muitas vezes a expectativa de viver algo no Senhor se torna também um ídolo no meu coração. Meus irmãos, eu venho de um lugar que eu não perdi uma oportunidade. Do velório ao comício, do single de vereador, tudo que você pensar, de festa de casamento, aniversário de 15 anos, qualquer oportunidade que eu tinha de cantar e mostrar as minhas músicas, era uma oportunidade de eu viver o meu chamado. Porque pessoas vinham e falavam assim: vai, tu tem talento, vai, tu tem um dom, vai, corre atrás disso. E todas as vezes que eu corria atrás das oportunidades para viver o ministério que Deus tinha para mim, sabe o que eu passei? Vergonha. Por quê? Porque eu pensava que o plano de Deus para a minha vida, eu pensava que o maior propósito de Deus para a minha vida era viver o que Ele tinha para mim. Só que a vida cristã vai nos ensinar que quanto mais você se achega a Jesus, menos coisa sua você leva consigo. Porque quanto mais você aproxima de Jesus, sabe o que acontece? Os seres que estão mais perto do trono, na sala do trono, sabe o que eles fazem? Eles pegam as coroas e eles jogam diante do trono. Agora mesmo, os anciãos estão lançando as suas coroas diante do trono. Sabe por quê? Porque quanto mais próximo de Jesus, e isso não é apenas uma metáfora, nós estamos nos aproximando do grande dia de Deus.
Nós estamos nos aproximando do dia em que Jesus vai voltar. E quanto mais perto cronologicamente, mas também espiritualmente, nós vamos nos aproximando desse momento, a igreja ela vai se despindo, ela vai tirando de si essas falsas expectativas, para entender que naquele dia a glória é dele, para entender que naquele dia não vai ser sobre o quanto que o Caio cantou e compôs, não é sobre isso. Naquele dia todo olho verá um homem, toda língua confessará um nome. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que para eu entender essas coisas eu preciso acordar, eu preciso me posicionar. Eu preciso viver como quem espera algo acontecer. Lucas 12 está falando isso. Fica à espreita, acorda de madrugada, de noite, vive como essa pessoa que está aguardando qualquer hora o dono da casa voltar. Sabe por quê, irmãos? Porque está vivendo dessa forma é o lugar onde o Senhor tem chamado a igreja para estar. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Amém? Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos assedia. Gente, olha o que está escrito aqui, você está lendo aí? Se livrem dessas coisas que nos atrapalham e do pecado que nos envolve, que nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Gente, essa passagem de Hebreus, ela é tão poderosa. Se você está aqui, você está entendendo o que a palavra está falando aqui? Amém? Você pode dizer um amém, glória a Deus? Portanto, diante dessa nuvem, aqui tem uma nuvem aqui, diante dessa nuvem que nos rodeia, sabe qual é essa nuvem? É a nuvem são pessoas que a Bíblia conta a história, que viram de longe, como eu falei. Eles olharam e viram algo superior àquilo que tinha sido prometido para eles. Quantos aqui nessa noite tem uma promessa de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Você tem uma promessa? Fica com a sua mão bem alta aí, para você ficar um pouquinho incomodado comigo, tá? Só um pouquinho. Quantos de vocês fica com a mão levantada que tem a expectativa de viver essa promessa aí que você levantou a mão? Quem não tem expectativa, abaixa a mão. Tá vendo? Olha aí pro lado, olha pro lado. Vamos olhar. Todos nós cultivamos essa expectativa. Mas abra lá sua Bíblia em Deuteronômio 34. Hoje eu estou usando bastante versículo aqui, tá, gente? Mas é isso mesmo. Deuteronômio capítulo 34. Amém? Acharam? Acharam, gente? Nós estamos aqui no limite da vida de Moisés. Todo mundo conhece Moisés? Moisés está no Monte Moriá, avistando a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a ele e a todo o povo hebreu. E ele está ali mostrando, e Deus está assim, dando o overview. Falei certo em inglês? Porque me falaram que vocês são do inglês, né? Olha ali, Deuteronômio 34, versículo 4. E o Senhor lhe disse: Moisés, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu darei aos seus descendentes, permiti que você visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e você não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe,
como o Senhor tinha dito. Ele o sepultou em Moabe, no vale que ficava diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Olha para a sua Bíblia agora, olha aí para a sua Bíblia. Versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos e nem o seu vigor tinha sido enfraquecido. Sabe o que isso está falando para a gente? É que para um homem que foi prometido a vida inteira uma terra prometida, chegar no momento da morte, gente, eu não sei se vocês já tiveram essa crise lendo essa passagem, mas todas as vezes que eu li essa passagem, eu parava, eu ficava assim, peraí, calma aí, deixa eu entender aqui isso aqui, porque eu não entendi como que Moisés reagiu a Deus dessa forma. Porque a verdade é que todos nós aqui temos palavras de Deus, todos nós temos aqui uma promessa, uma expectativa de viver algo em Deus. Só que o que o Senhor está tratando ali com Moisés é tipo assim: Moisés, olha tudo que eu fiz, que eu falei que eu faria. Olha, contempla com seus olhos aí, ó. Agora, olha, tá tão perto, é só atravessar o rio. Deixa eu te falar uma coisa, meu queridinho, meu amado, você não vai entrar na terra. Gente, se Deus falasse isso para mim, Caio, eu não vou te tirar lá do Pará. Caio, você não vai viver da música. Caio, eu não vou te fazer um missionário nas nações. Talvez, meus irmãos, eu teria desviado lá atrás. Talvez eu estaria enterrado os meus talentos e o meu chamado do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não tinha maturidade, eu não tinha revelação suficiente para entender e não se ofender que maior é o que virá do que aquilo que eu vou viver nesse mundo. Porque se eu tivesse entendido isso, você está entendendo o que Moisés entendeu? Ele não tem ofensa nos olhos. Moisés não tem ofensa. Moisés não está irritado. Moisés não perdeu o vigor. Moisés descansa em paz. E sabe por que ele descansou em paz? Volta lá para Hebreus. A gente vai trabalhar hoje aqui. Eu estou acabando, mas a gente vai trabalhar. Vamos lá para Hebreus. Abre Hebreus novamente, capítulo 11, versículo 26. Está com sua Bíblia aberta aí? Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. Eu acho que vocês não entenderam o que aconteceu aqui. Volta aí o 26, por favor. Vamos ler de novo? Versículo 26. Por causa de... Não, de novo. Por causa de... Moisés? Ué, mas Jesus veio só depois. E agora? Versículo 27. Ele via o que é. E aí agora? O que a gente faz com isso? Moisés, olha a terra prometida aí que eu preparei para ti, para os teus descendentes. Olha a terra que eu prometi para Abraão, para Isaac e Jacó. Aí Moisés, tu não vai entrar. Tá tudo bem, Senhor. Por trás dessa terra, Senhor, me leva na fenda da rocha. Deixa eu ver o que tem além da linha da promessa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto amou o mundo que entregou o seu Filho de tal maneira. Espera, Senhor.
Todo mundo está me dando pressão para eu viver o meu chamado. Eu mereço entrar na terra, eu mereço viver isso. Aí Moisés, espera aí, Senhor. Bendito é aquele que vem nas alturas. Há 3.000 anos atrás, um homem olha para além das promessas, vê de longe o Filho de Deus na sua glória. Ele vê aquele que é invisível. Sabe por que a Bíblia está falando isso? Porque nós estamos procurando as coisas visíveis. A gente quer a poderosa mão de Deus agora arrumando. Só que eu estou te convidando nessa noite para sair daqui olhando para aquilo que não se vê, com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, para quando o mundo te pressionar, você vai falar: embora eu seja pressionado por todos os lados, um peso de glória eterno está crescendo aqui dentro. Uma esperança está nascendo, e eu vou perseverar com os meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé, porque vai valer a pena. Naquele dia vai chegar, e naquele dia a alegria será completa. Naquele dia as promessas deixarão de ter o peso, porque a maior promessa que eu tenho é que Jesus voltará mais uma vez, e eu cearei com Ele. Meu Deus, a nossa geração não consegue ver a linha da promessa, porque tem uma barreira que requer de nós fé. Mantenha os seus olhos fitos em Cristo. Ai, Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos lá. A palavra de Deus é alimento para nós. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 20. Perdão, capítulo 22. Versículo 1. Nós estamos aqui, Abraão. Quem lembra de Abraão? Passando algum tempo, versículo 1. Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: pega o seu filho único, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de onde, gente? Não, repete de novo. Te lembra alguma coisa? Sacrifica ali como holocausto num dos montes que eu lhe te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Deus deu a localização. Vai para aquele lugar que eu estou te indicando. O Senhor é proposital. Olha versículo 4. O que está escrito aí? No terceiro. Eu gosto disso, sabe? Deus, Ele é muito criativo. E Deus não fala nada sem propósito. Muita coisa acontece no terceiro dia, né? O que acontece no terceiro dia? No terceiro dia, Abraão olhou e o quê? Viu o lugar de... E aí? Vamos lá. Moisés olhou e viu de longe. Agora vamos lá. Abraão, vai para Moriá. De novo. Vai lá naquele lugar. Depois eu te explico o porquê que você vai naquele lugar. Olha para o lugar que eu te indiquei. Abraão foi no terceiro dia. Ele viu. Ele olhou e viu de longe. Aí agora ainda vem algo mais precioso. Olha aí para a sua Bíblia. Ele falou para os seus servos, versículo 5: fica aí com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, depois de... Você está acordado? Você está comigo? Vamos lá, gente, o Senhor vai fazer algo aqui. Eu te garanto isso, não porque a gente pode fabricar alguma coisa, é porque agora mesmo você está sendo alimentado. Eu estou sendo alimentado, a minha fé está sendo fortalecida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém?
Abraão se levantou, fez isso, ele olhou e viu o lugar de longe. E sabe qual é a resposta de Abraão? Aquele lugar de morte, de sacrifício, aquele lugar que eu vou sepultar a minha promessa, aquele lugar que eu vou sepultar e matar o sonho de Deus na minha vida, aquele lugar, sabe o que ele chama? Lugar de adoração. Sabe por quê? Porque nesse dia aqui o Senhor proveu o cordeiro. Abraão não precisou matar Isaac. Ai, respira fundo aí, vai, respira fundo assim, ó. Solta. A gente não tem que matar mais ninguém. O Senhor proveu o cordeiro perfeito na cruz. Em Cristo, nós somos co-herdeiros. Você está ouvindo o que eu estou te falando? Nós somos co-herdeiros em Cristo. A minha oração, irmãos, é que do lugar que você está hoje, na circunstância que você está vivendo, você se levante em fé, coloca os olhos fitos no autor e consumador da tua fé, e você vai olhar para tudo isso que te rodeia de expectativa, de palavras, e você vai fazer isso voluntariamente. Você vai falar assim: Jesus, você é a minha recompensa. Jesus, eu vivo para um dia e somente para esse dia. Eu não vivo para realizar promessas, porque em Hebreus 11, lá no final do capítulo, fala que esses homens e essas mulheres eram homens e mulheres das quais o mundo não era digno de ter, porque eles tinham na sua mente, no seu coração, uma pátria que não era como a cidade e a pátria desse mundo. Eles olhavam para a pátria celestial. Homens dos quais o mundo não era digno de ter. E eu preciso, como em fé aqui, eu preciso falar isso na autoridade de Cristo. Eu preciso te encorajar que isso não ficou só lá atrás. O Senhor há de levantar nos nossos dias homens e mulheres das quais o mundo não é digno de ter. Eu não sei se você acredita nisso. Você acredita nisso? Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que aqui na Batista Moriá o Senhor vai levantar homens e mulheres que olharão de longe o lugar de adoração, que olharão para o prêmio e serão levantados vigilantes, acordados. Eu preciso te encorajar, eu preciso que você acredite nisso. Sabe por quê, irmãos? A gente está vivendo um tempo onde a geração passada, os nossos pais da fé, que viveram coisas extraordinárias no ano 2000, o avivamento aqui em Minas e tudo que nós vivemos no Brasil, alguns pararam de profetizar na nossa vida, mas a palavra de Deus me fala que Ele vai fazer isso porque Ele é fiel para completar a obra. Eu preciso olhar para a nossa geração hoje e dizer: ei, vale a pena gastar tudo, vale a pena pular de cabeça no plano de Deus, vale a pena abrir mão de tudo mais uma vez. Sabe por quê? Porque Ele vai completar a sua obra. A alegria será completa. Os nossos adolescentes precisam ver novamente homens e mulheres deixando tudo no altar. Os nossos adolescentes precisam de referência. Os nossos alunos, os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam ver homens e mulheres das quais o mundo não é digno de ter. Porque o tema dessa conferência: se nós abraçarmos a cruz, se nós morrermos para nós mesmos, é certo que existe uma coroa da vida para nós. Mas junto com a coroa da vida, sabe o que é mais impactante do que a própria vida eterna? É conhecer a Deus. O mais impactante é saber que tem um rei, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e em sua cabeça tem muitas coroas. Fique de pé no seu lugar.
Eu sei que tudo que eu estou falando aqui é desconfortável, mas se poucos se levantarem vigilantes, vivendo como os que esperam, meu amigo, existe esperança, irmãos. Existe esperança. Essa palavra não é para alguns, é para todos. Eu não estou aqui falando para um grupo de pessoas, eu estou falando para uma igreja. Uma igreja que está com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé. Sabe o que significa alegria? Alegria não é um sentimento. Alegria não é um estado emocional. Alegria não é viver a vida feliz, realizado. Alegria é viver em plenitude. É como se você enchesse um copo até o limite, e aquilo que está fora do copo não tem mais valor, não tem mais sentido, porque o copo está cheio, e se colocar mais vai derramar. Então eu não preciso daquilo que não vai agregar mais nada em mim. O estado de alegria é quando você acessa esse lugar em Cristo, porque você já entende que em Cristo nós temos tudo, e nada nos falta. Como Davi orou: se o Senhor é o meu pastor, se Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Não me falta, a minha alegria é completa. Eu creio que a gente precisa orar agora, porque o que eu estou compartilhando aqui com você requer uma responsabilidade. Que o Senhor te livre de ser um espectador na casa dEle. Que o Senhor te livre de ser um espectador de culto. Que o Senhor te livre de ser um espectador de bandas. Mas que o Senhor acenda o seu coração com uma chama inabalável, sólida, queimando um dia um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E a perseverança vai produzir um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai te levar à esperança. Feche os seus olhos, e se essa palavra faz sentido para você, eu quero que você faça uma oração perigosa. Senhor, me acorda. Senhor, coloca essa chama para queimar. Senhor, se você está produzindo óleo, começa a me pressionar mais ainda então, Senhor. A gente tem medo de fazer essas orações, porque essas orações nos custam. Mas se você olhar para o que está proposto, eu te garanto que você vai conseguir. Se você olhar para a alegria que está sendo proposta, se você olhar para o prêmio, se você olhar para a recompensa, se você colocar os olhos no Filho de Deus, eu te garanto, meu irmão, porque a palavra diz que algo vai brotar do seu interior. Força no homem interior. Erga sua voz, comece a orar. Começa a pedir: Senhor, desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para aquilo que é eterno. Desvenda, me acorda no meio da minha igreja, de madrugada, quando todos estão dormindo, me acorda em oração. Senhor, eu não quero viver de programa para outro, de evento para outro, de conferência para outra, de experiência de outra. Eu quero ser como uma árvore plantada à beira das águas. Eu quero ter, Senhor, raízes profundas. Eu quero frutificar em todo tempo. Eu quero ter, Senhor, essas folhas verdes. Eu quero ser como esses que clamam dia e noite, com uma expectativa, com uma saudade, com um anseio no coração. Existe algo além da promessa, existe algo além das bênçãos. Peça agora para o Senhor gerar uma saudade pelo Senhor. Senhor, gera em mim um anseio pela sua vinda. Gera em mim, Senhor, um anseio, uma expectativa que me manterá faminto. Mantém em mim, Senhor,
um espírito de pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito. Será que você consegue ver beleza agora? Nós vamos fazer algo bem prático aqui agora. E você vai entender. E você vai fazer isso lá durante a semana. Nós estamos aqui orando e pedindo: Senhor, faz isso em mim, né? Agora eu quero te convidar a interromper isso aí que você está fazendo. E agora só bendiga o nome do Senhor. Só louve Ele na sua santidade. O Senhor nos quer assim. Deixa o Espírito Santo completar a obra à medida que você bendiz o nome do Senhor. Vamos lá, quando Ele habita no meio dos louvores, e quando a gente ergue a nossa voz, isso é poderoso. Isso é poderoso, porque essa é a igreja que o Senhor está levantando. Uma igreja que contempla o Cordeiro, uma igreja que olha para a beleza do Cordeiro e está sendo todos os dias fascinada pela beleza. Onde nós vamos entender que é santo é porque Ele é santo, digno porque Ele é digno. E nós não precisamos de uma música para fazer isso. Nós precisamos de revelação para fazer isso. Vamos lá, erga sua voz, erga sua voz. Nós vamos pressionar um pouco, para que quando você volte lá para a sua rotina, vai vir as pressões e você vai se levantar. E eu vou erguer a minha voz. Vamos lá, comece a bendizer o nome do Senhor. Nós vamos terminar essa noite louvando a santidade de Deus. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, amado. Louvamos teu nome, rendemos graça. Cordeiro Santo. Vamos lá, você pode dar mais do que isso. Vamos terminar essa noite enchendo esse lugar de declarações ao Cordeiro de Deus que vive, que reina pelos séculos dos séculos. Nós bendizemos, amado. Levanta aqui, Senhor, amigos que reconhecem sua presença. Maravilhoso, admirável. Erga suas mãos. Olhe para o Cordeiro de Deus. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Deixa sua alma declarar isso. Maravilhoso, tão sublime Ele é. Nós ansiamos pela sua presença, amado. Muito mais, melhor que a vida é o teu amor. Como espero
Olha o que você está cantando. A alegria será completa. Como espero o dia em que Ele virá. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz. É Ele. Espírito Santo, sobre essas mãos levantadas aqui, eu te peço agora um renovo do céu. Renova a alegria da salvação. Eu te peço, Senhor, por um renovo agora, Espírito Santo. Aumenta a sua atividade nessa sala. Eu te peço agora, Espírito Santo, sobre esses corações aqui, um renovo na sua alegria. Eu oro, Senhor, agora, Deus, por dias de encontros com Jesus. Agora, Senhor, vem sobre nós. Retorne, vem amigo, vem amigo, vem agora, vem agora, de dentro pra fora, volte a sorrir. A alegria é permanecer no amado. Vamos lá, peça em fé. Eu sei que o Espírito Santo está tocando alguns aqui. É para você isso essa noite. Seja renovado na sua fé agora. Seja renovado na sua alma. Receba o refrigério do Espírito para continuar, para perseverar, para permanecer. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos, e nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos, e nós iremos contigo.
Eu queria te convidar para vir aqui na frente, nós vamos encerrar orando. Se você é essa pessoa que está precisando de renovo, existe uma porção de Deus aqui sobre nós. Eu tive uma impressão no meu espírito de pessoas que estão há muito tempo sem se alegrar, sem saber o que essa palavra significa. E hoje é uma noite de cura. Se você não veio, eu queria que você erguesse suas mãos de uma forma confortável e comece a orar por essas pessoas que estão aqui na frente. O Senhor vai renovar aqui a alma. Vem agora, Espírito Santo. O Senhor vai te dar fôlego mais uma vez. Interceda aí, igreja. Sério, que o Senhor está fazendo algo poderoso aqui agora. Dúvida, ansiedade, medo, comparação, saia daqui agora em nome de Jesus. Meu amado amigo, cante as suas verdades sobre nós aqui agora. Quais são os seus pensamentos sobre essa igreja? Liderança que está aqui, erga sua voz em oração. O Espírito Santo vai fazer uma cura aqui agora. Vamos, interaja com a presença de Deus que está aqui agora. Começa a colocar para fora o medo. Flua rio de vida, flua rio de vida. Flua rio de vida. Você prometeu que quando nós nos reuníssemos em teu nome, o rio de vida iria fluir. Flua agora do interior da sua igreja rios de vida, limpando, levando embora a comparação, levando embora o medo. Vem rio de vida. Vem rio de vida agora sobre essa cidade. Vem rio de vida agora sobre essa rua. Rio de vida vem agora sobre esse bairro, sobre essa ilha. Rio de vida agora. Nós não podemos fabricar isso, Espírito Santo, mas nós aqui esperamos de Ti. Vamos, abra sua boca. Abra sua boca, você que veio aqui na sua frente, e você vai dizer: eu creio, rio de vida. Leva embora aquilo que não te pertence. Rio de vida. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que corre do trono de Deus. E nesse rio há vida. Nesse rio há vida. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que corre do trono de Deus. E nesse rio há vida. Nesse rio há vida. Retorne ao lugar, retorne. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que corre do trono de Deus. E nesse rio há vida.
a vida. Peça isso agora, o renovo. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que corre do trono de Deus. E nesse rio a vida. A vida. Há um rio que corre do trono. Vem sobre nós, Senhor. Há um rio que corre do trono de Deus. Nesse rio a vida. Receba vida de Deus, vida de oração. Vida de oração seja restaurado, o lugar de comunhão seja restaurado, o lugar de diálogo seja restaurado, o lugar de pureza seja restaurado. Vamos, igreja, será que nós queremos isso? Lembre, nós estamos colocando os nossos olhos naquele que é invisível. Há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que corre do trono. E nesse rio a vida. Nesse rio a vida. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Vamos lá, peça isso. Ele é. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, tu Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, tanto esperou. Fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Fonte, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Seja a fonte inesgotável, seja a fonte inesgotável. Qual sairmos daqui, Jesus, nós não queremos ter apenas uma lembrança desse momento, mas nós estamos, Senhor, com uma santa expectativa de que o Senhor nos avivará, de que o Senhor irá soprar um novo fôlego. Eu oro, Senhor, para além desses dias, por uma fé inabalável. Eu oro, Senhor, para que você guarde a fé dos meus irmãos, para que eles mantenham os olhos fitos no autor e consumador da fé. Eu oro, Senhor, para que eles tenham encontros contigo, por todos os lugares onde eles forem, que essa igreja seja marcada pela uma visitação do Espírito Santo, por dias de fogo, por dias de paixão, por dias de lágrimas. Eu oro, Senhor, pelo temor do Senhor caindo sobre nós. Eu oro, Senhor, para que os cultos, as reuniões sejam momentos de cura, momentos de restauração, momentos de transformação. Eu oro por um novo tempo, Senhor, de maturidade. Eu oro, Senhor, pelos jovens dessa igreja, para que eles se levantem com coragem, no espírito de ousadia, de equilíbrio, de poder, de mansidão. Senhor, levanta os corajosos, levanta homens e mulheres que o mundo não é digno de ter. Levanta, Senhor, vida, desperta vida em nosso meio. Nós confiamos na sua liderança, bom pastor. Nós sabemos que você completará a obra. Nós confiamos em teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia.